Senhoras e senhores, muito bom dia. Daremos início nesse momento a mais um mês, a mais uma edição do Mês Tecnológico, quando abordaremos o novo painel das metas nacionais do GPS-JUS. O novo painel das metas nacionais do sistema GPS-JUS é o tema da 14ª palestra do programa Mês Tecnológico 2021, promovido pela CETIC. Nesta sexta-feira, dia 30 de julho, o juiz corregedor Marivaldo Dantas e as equipes das Secretarias de Gestão Estratégica e de Tecnologia da Informação irão apresentar as funcionalidades da ferramenta. Teremos como participante o juiz de Direito Marivaldo Dantas de Araújo, também a secretária Maristela Freire, que é graduada em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, curso de pós-graduação Lato Sensu em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduada em Gestão de Comunicação Integrada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESP, do Rio de Janeiro. Os participantes irão aprender como identificar os processos que entraram e saíram das metas nacionais, bem como extrair as listagens de processos pendentes, inclusive identificando os conclusos. As palestras são realizadas na plataforma Zoom e posteriormente disponibilizadas no canal do YouTube do TJRN. Inicialmente, coordenando todo o trabalho do encontro de hoje, iremos dar boas-vindas a Maristela Freire, nossa secretária, para que possa fazer a apresentação de todo o trabalho que será realizado nesta manhã. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. Com enorme satisfação que a SGE está trazendo, né, mais uma ferramenta de gestão para os magistrados e servidores, para quem acompanha o GPS-JUS. A gente vem, ao longo desses anos, se aperfeiçoando nas nossas ferramentas. Começamos lá atrás com apenas listagens de processos. Depois, nós evoluímos para trazer o cumprimento da meta através de um painel. Mas depois chegamos com o dashboard das metas, onde nesse dashboard a gente já conseguia visualizar o número de processos que a gente tinha para fazer o cumprimento daquela meta que os senhores tinham. E agora a gente traz uma nova novidade, né, sempre buscando essa gestão à vista para cada unidade. Então, esse novo painel ele realmente vai trazer o número de processos, né, conclusos a serem sentenciados dentro daqueles processos que estão elencados para o cumprimento das suas metas. Então, aqui estão presentes as equipes da SGE, o nosso servidor Alexandre Coelho, representando a CETIC. Alexandre Coelho é a pessoa responsável por todo o processamento de dados do TJRN. E passamos a palavra agora, e o juiz corregedor, né, nosso Marivaldo Dantas, que trará mais na frente uma apresentação dessa visão gerencial com o uso do painel. Passamos a palavra agora para a Janiele, para que ela apresente os principais pontos desse novo painel do GPS-JUS. Bom dia a todos, meu nome é Janiele, né, para quem não me conhece. Esse novo painel foi idealizado em conjunto com os magistrados e servidores em função das demandas, né, que chegam tanto para a SGE quanto para a CETIC, buscando tornar esses dados mais transparentes, né? Fazer uma gestão à vista mesmo de todos os dados que norteiam as metas do Poder Judiciário. Só que ele vem com a linguagem mais compreensível, tendo em vista que esse glossário do CNJ não é tão fácil, né, de ler, tem um rol de perguntas enorme, né, e de fórmulas que dificultam o entendimento desse glossário. Então, a gente está trazendo esse painel numa linguagem mais compreensível do dia a dia mesmo, onde nesse painel a gente vai dar mais transparência a todos esses dados, pois vai ser disponibilizada a listagem de todos os processos pendentes, de todos os processos que foram considerados julgados na meta. Tem também os processos que passaram a integrar na metas, que são os entrados, os processos que saíram da meta naquele mês,
E também a gente está trazendo como inovação os processos que já estão conclusos, né? Então, já está sendo disponibilizado a listagem dos processos conclusos em cada unidade judiciária. E para auxiliar o grupo gestor de metas, a gente também está trazendo o total de processos conclusos que tem no Poder Judiciário. Então, ele já vai poder acessar direto desse painel. Em cada lista dessa, conforme é feito no GPS Jus, traz o último movimento que foi realizado em cada processo. E a gente também vem indicando nesse painel, em cores, como está o cumprimento dessas metas, se já está próximo de cumprir ou não, em cores vermelho, amarelo e verde, que Daniel vai mostrar direto no painel, como está funcionando essa legenda. Essa palavra para Daniel, para ele mostrar o novo painel. Bom dia a todos, sou Daniel, da Secretaria de Gestão Estratégica, eu acho que meu áudio estava mutado quando eu falei. Então, como Maristela introduziu e Janiele também, eu vou mostrar aqui na prática como é que vai funcionar o novo painel das metas, o novo painel gerencial. Então, a gente colocou ele aqui no próprio gerencial da vara, né? Então, assim que acessar o gerencial da vara, logo após um resumo das metas que já havia, a gente colocou esse botão, acessar a análise gerencial das metas. Lembrando que os painéis ainda vão continuar existindo, aquelas análises mais detalhadas nos painéis das metas ainda vão continuar existindo. A gente simplesmente adicionou uma nova funcionalidade ao GPS Jus, logo aqui abaixo, né, do resumo das metas. Então, ao clicar aqui em análise gerencial das metas, a gente vai abrir a primeira tela desse gerencial. Inicialmente, a gente já consegue ver aqui uma legenda, pois a gente demonstrou com cores, né, para facilitar aí a análise, os cumprimentos das metas pelas unidades. Então, o que aparecer marcado de vermelho é porque o cumprimento está maior do que 0, menor do que 80%. O que aparecer marcado em amarelo é porque está maior ou igual a 80 e menor que 100. E o que aparecer em verde é porque a meta está cumprida, está maior do que 100%. Então, assim que abre aqui a tela do gerencial, a gente consegue ter um resumo geral de todas as metas por unidade. Então, aqui nessa tabela, a gente consegue ver todas as unidades do Poder Judiciário e como cada uma delas estão em relação a todas as metas. Então, o cumprimento da meta 1, meta 2 no primeiro grau, no juizado especial, meta 4 só dos processos de improbidade administrativa, meta 4 dos processos relacionados a crimes contra a administração pública, cumprimento da meta 6, meta 8, feminicídio e violência doméstica, e metas 11 e 12. Também a gente consegue ver aqui esse resumo geral, né? É possível exportar essa planilha para Excel ou copiar os dados da mesma forma como todas as tabelas do GPS Jus que a gente já está acostumado a utilizar. Então, assim que entra, a gente tem essa visão mais macro das metas. Mas também é possível a gente ter uma visão mais detalhada e específica de cada uma das metas, e é o que eu vou mostrar aqui. Então, inicialmente, a gente pode vir aqui e filtrar qualquer meta que a gente queira visualizar. Eu vou abrir primeiro a meta 1 para a gente ter uma noção geral. Então, quando a gente abrir a meta 1, vamos exibir os dados que são relevantes para aquela meta, né, das unidades. Então, mais uma vez, a gente exibe todas as metas do Poder Judiciário, ou todas as unidades do Poder Judiciário, e nas colunas algumas informações relevantes para a meta 1. O percentual de cumprimento de cada unidade, como é que está até o momento. Até agora, quantos processos foram distribuídos para aquela meta, quantos processos daquela meta foram julgados, quantos entraram na meta por outros motivos e quantos saíram da meta. Então, assim, como todas as funcionalidades do GPS Jus, esses números também são clicáveis, né? São auditáveis. Então, clicando em qualquer um desses números, a gente consegue ter a relação de processo. Por exemplo, se eu clicar aqui em Acari Vara Única, eu consigo ver quais foram os 305 processos que foram julgados e contabilizados na meta 1 até o momento. Então, clicando aqui, vai abrir a relação dos 305 processos e aqui já vai ter um detalhe, né? Qual o sistema, o número do processo, a classe, o assunto, a data do último movimento, para ter uma ideia de como esse processo está hoje. E da mesma forma que as outras listagens do GPS Jus, a gente consegue exportar esses dados para a planilha para fazer uma análise mais detalhada, copiar ou até mesmo imprimir, tá? Vou mostrar agora também a meta 2, que a meta 1 é uma meta mais geral que visa só julgar processos mais do que entra, né? As outras metas são mais específicas e elas têm umas particularidades. Eu vou mostrar aqui a meta 2 para a gente ter uma ideia. E o que eu mostrar para a meta 2 vai se aplicar a todas as outras metas, 4, 6 e 8, né? Então, a meta 2, a gente vê que tem muito mais informação do que a meta 1, que realmente é uma meta mais detalhada, que exige um grau de análise até maior. Então, mais uma vez, a gente consegue ver por todas as unidades, né? Consegue ver o grau de cumprimento da meta no primeiro grau, o grau de cumprimento dessa meta nos juizados especiais, nas turmas recursais,
E aqui uma série de indicadores que Janieri até vai explicar um pouco melhor daqui a pouco, mas que são relativos a essa meta. Os passivos da meta, os processos que se enquadram na meta no começo do ano, quantos entraram na meta por outros motivos, quantos processos saíram da meta, quantos processos foram julgados já da meta 2 naquele ano, naquela unidade, julgados em anos anteriores também, que é uma contabilização dessa meta, o total de processos pendentes que se enquadram na meta, o total desses pendentes, quantos estão conclusos para a sentença na unidade e quantos processos são necessários para que a unidade cumpra 100% da meta, tá? Mais uma vez, clicando em cada número aqui, eu consigo ver, por exemplo, que em Angicos eu tenho 176 processos pendentes da meta 2 e eles estão conclusos para a sentença. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, vai abrir a relação de todos esses processos conclusos que eu preciso julgar para ajudar no cumprimento da meta 2, tá? E também a gente adicionou uma nova funcionalidade que foi muito pedida aí pelos gestores, e principalmente pelo pessoal do grupo de apoio às metas, que é ter uma visão geral do tribunal. Então, clicando nesses dois botões aqui, exportar a relação de processos pendentes e conclusos para a sentença, a gente tem todos os processos do tribunal que se enquadram nos critérios da meta. Todos os processos do tribunal pendentes de meta 2, todos os processos do tribunal pendentes e conclusos para a sentença da meta 2. E aí a gente consegue trabalhar essas relações aqui no Excel. Vem o sistema, a comarca, a unidade, o número do processo e diversas informações para serem trabalhadas aí pelos grupos de gestão. E agora volto a palavra para a Janieri, que vai explicar um pouco mais aqui sobre esses indicadores de cada meta. Vamos lá. Nesse painel, né, ele traz, além do que já vinha no dashboard, porque no dashboard ele também tinha a relação dos processos, o quantitativo de processos julgados, saídos, mas não era tão acessível às listagens, né, que tinha nele, porque também não podia exportar. Então, com esse painel já facilita o acesso a esses dados e também a possibilidade de exportar esses dados e trabalhá-los. No passivo da meta, são todos os processos que estão pendentes de julgamento e que se enquadram nos critérios da meta de acordo com o ano de referência de cada meta, né? No primeiro grau, na Justiça Comum, são os processos distribuídos até 31 de 12 de 2017 que não foram julgados até 31 de 12 de 2020. Já no juizado, turma recursal em segundo grau, considera o ano de 2018 como referência. Até para lembrar, né, também que o painel do segundo grau também vai ser elaborado e disponibilizado também. Os processos que entraram na meta são os processos, por exemplo, que estavam suspensos, saíram do suspensão. Na hora que ele sai de suspensão, ele volta a integrar a meta, né? Então, ele entra nessa pergunta, entraram na meta. Então, ou porque saíram de suspensão, ou porque saíram do arquivamento provisório, ou porque sofreram uma mudança de classe que passou a se enquadrar nos critérios da meta. Quando é que ele sai da meta? Quando ele entra em suspensão, quando ele entra em arquivamento provisório, ou quando ele muda de uma classe que não se enquadra mais nos critérios da meta, como, por exemplo, ele já estava da fase de conhecimento e mudou para execução, aí ele não vai, então ele sai da meta. Os julgados do ano são os processos que foram julgados no decorrer do ano 2021. E que julgamento é esse? Lembrando que os julgados do GPS Jus não vai bater com os julgados da meta. Por quê? Porque os julgados do GPS Jus, ele leva em consideração todos os movimentos de julgamento que foram lançados no mesmo processo. E para a meta, para cumprir a meta, o primeiro julgamento já é suficiente para dar o grau de cumprimento da meta naquela unidade, naquele mês. Os julgados de anos anteriores são os que foram julgados antes de 2021. Por exemplo, na Justiça Comum, o ano de referência é 2017. Então, se esse processo foi julgado em 2018, 2019 ou 2020, ele vai entrar nos julgados de anos anteriores. E depois ele traz o total de pendentes, né, e os conclusos, a relação de conclusos. Passo a palavra para Maristela. Apresenta aqui o nosso juiz, corregedor, Dr. Marivaldo Dantas de Araújo, que possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e especialização em MBA no Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é juiz de Direito, auxiliar da Corregedoria do TJRN e grande colaborador da ASGE e da CETIC.
passo a palavra para o juiz, doutor Marivaldo, para que ele possa colocar a sua visão gerencial em relação ao novo painel. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite de vocês, da gestão, para participar desse momento. Eu estou feliz com o que eu estou vendo. A gente já tinha visto antes, né, como estava ficando. Parabenizar a toda a equipe, tanto da CETI como da SGR. Essas evoluções elas só são possíveis por essa intensa parceria e harmonia que está havendo entre as equipes e que o trabalho flui, né? Eu fico extremamente feliz com isso e gratificado. Primeiro, eu acho que Daniel e Janiele tinham que falar mais detalhes. Eles botaram a quinta marcha aí, blá, 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 rapidão, no painel. Eu entendo que realmente a maioria das metas, ou grande parte das metas, vai ter praticamente os mesmos dados, né? Fora a meta 1, que ela não tem lista de processos. Todos nós sabemos que a meta 1 é julgar mais do que entrou, então todo processo que você julga, ele contribui para a meta 1, né? Inclusive os processos que você julga das demais metas. Então, uma grande sacada é a gente julgar processos das demais metas, sejam elas quais forem, colaborando para o cumprimento da meta 1. Alguns processos, eles estão em várias metas, né? Você tem processos que estão de meta 4 ou 6, por exemplo, que é vinculado à questão de improbidade ou crimes contra a administração pública, que também são processos da meta 2, processos antigos, né, como se diz. Então, esse tipo de gerência e de gestão é o que nos possibilita um painel como esse. Acho que a questão das cores, né, é chover no molhado. Eu fui direto para a terceira vara de Açu, e se esses dados forem reais, eu fiquei preocupado, porque a gente cumpria a meta 1 sempre, está 40 e poucos % de cumprimento. Brincando, vou puxar as orelhas do menino desde agora. E veja, isso é uma facilidade muito grande para a gente ter essa visão geral, né? Não só para o tribunal, a corregedoria. Isso aí, a gente tem feito na corregedoria um trabalho, os colegas que estão tendo as varas correicionadas, um trabalho que começou na gestão passada, eu vou aproveitar para falar sobre isso, porque tem conexão com esse painel de metas, em que se avalia a vara de acordo com até 11 critérios. Eu digo até porque uma vara única é avaliada pelos 11 e outras varas, dependendo da competência, não todos os 11, mas uma gama desses critérios. E, dentre eles, todas as metas do CNJ, a quantidade de processos conclusos a mais de 100 dias ou em secretaria a mais de 100 dias. Então, quanto menor o índice de cumprimento dessas metas ou maior o percentual de processos conclusos a mais de 100 dias ou na secretaria a mais de 100 dias, menos aderente está essa vara ao que se espera, né? É o que se deseja em termos de prestação jurisdicional. Então, esse painel, ele nos dá uma visão, primeiro, uma visão praticamente online, né? É de um dia para o outro, praticamente. Pode ser que eu esteja aqui mentindo. O GPS Juiz é todos os dias que atualiza. As metas têm um delay um pouco maior. Daniel vai nos falar. Antigamente era 15 dias, eu não sei se a gente já conseguiu baixar para uma semana. Como é que Isso, está, doutor Marivaldo. A atualização das metas está sendo feita pela CETIC, está sendo uma vez por semana, né? Esse processamento geralmente ocorre no sábado ou no domingo. Inclusive, esses dados que estão sendo apresentados são da última atualização de domingo passado. Perfeito. Então, está atualizado, né? O ideal, o bom é que a gente olha para a meta e diz, estamos no fim de julho, temos 5 meses para tentar bater o que não bati ainda, né? Esse é um ponto.
todos nós sabemos que a pandemia ela trouxe um problema muito sério para o cumprimento da meta 1, principalmente em razão da questão das audiências, né? Quanto mais dependente de audiência, até mesmo as audiências de conciliação, mais difícil o cumprimento da meta 1. Mas eu não vou usar esse nome novo normal, porque eu detesto. Só detesto menos do que em tempos de pandemia, virou um bordão. Mas, atualmente, a gente precisa desenvolver estratégias novas, né, para tentar jogar o processo para frente e chegar ao julgamento, né? Dispensar a audiência de conciliação, como tem sido feita essa inicial, citar logo para que haja a contestação e se houver necessidade, enfim. Eu estou sendo um pouco aleatório aqui nas coisas, porque o painel, ele nos dá a possibilidade de gerir, e cada gestor tem a sua visão. Eu começaria, né, Marivaldo, começaria por uma visão geral da vara. Se você puder colocar aí, Daniel. E o que eu gosto do GPS Jus não teria nem ir para o gerencial, uma visão geral do cumprimento das metas, né? Aquele inicial. O que eu gosto do GPS Jus é essa democracia da informação. Todos veem e se veem, e a todas as demais varas do Estado, de forma transparente, né? Não existe informação oculta. Então, estão todas aí, né? Então, vou usar a minha vara, a terceira vara, como exemplo. Só de olhar, eu vejo que o problema é a primeira, é a meta 1. As demais metas estão cumpridas, né? Então, qual é o foco, né? Eu estou fazendo aqui com vocês um exercício de gestão empírica, né? Olha, se eu tenho que cumprir a meta 1, minha questão provavelmente é nos processos que estão entrando, que são processos novos, e que, em princípio, provavelmente eu não estou conseguindo fazer audiências de conciliação. Qual é o problema das audiências de conciliação? Eu vou ter que conversar. Faz 7 meses que eu estou fora da jurisdição. Eu teria que falar com a minha secretaria. Por que é que não estão sendo feitos? Doutor, estou sem estagiário conciliador. Não, então a gente vai tentar fazer com que o assistente, enfim, o estagiário de pós-graduação, ou seja, lá quem for, vai fazer essas audiências. Mas não sabe usar o Zoom. Bom, então vamos aprender a usar o Zoom. Não, doutor, não é problema disso, é porque os oficiais de justiça não estão cumprindo os mandados. Porque 90% da comarca de Açu não tem cobertura de correios, então a gente precisa intimar as pessoas para virem para as audiências. Então, vamos tentar conversar com os advogados para que a intimação seja via advogado, no cível, pelo menos. Então, assim, conhecer o problema. Vocês viram que eu fiz aqui um exercício de hipóteses, né? Meu problema é cumprir a meta 1. Depois eu tenho que descobrir quais são os fatores que estão me impedindo de cumprir a meta 1. E isso vai para todo mundo. Meta 2, meta 4, meta 7. Eu vou usar a meta 8 aqui como exemplo de violência doméstica. Não é da competência da terceira vara de Açu. Você não vai ter nada para a terceira vara. Mas o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ter as audiências lá, que alguns juízes chamam de audiência de empoderamento, né? Que é a audiência em que a vítima, em geral, quando a ação é penal pública condicionada, existem algumas hipóteses, ela vai dizer se quer ou não manter aquilo dali. Eu preciso fazer as audiências de instrução. Então, colocar o processo para frente. Então, abra aí um meta 8 desse da vida, que tem lista de processos. Aí pegue. Eu vou pedir permissão ao doutor Diego, que é meu colega de comarca, que tem violência doméstica, que eu sei que ele não vai brigar comigo por expor os dados. Mas aí, tá aí, se você abre, você tem o passivo, 68. Né? Você tem como
verificar esses processos e discutir em que fase eles estão. Em geral, eu não sei se essa tela tem, mas no GPS Juiz você tem a tarefa atual do processo. Se ela não tem, Daniel, talvez fosse interessante colocar também nessa lista a tarefa atual do processo. Porque pela tarefa atual, às vezes a gente tem noção de em que fase o processo está, sem ter que olhar todo o processo. Se você puder voltar, Daniel, para eu continuar o meu exemplo. Então, aí você tem o passivo, o que é que falta, né? Quem saiu, quem foi julgado, o que foi julgado anteriores, eu tenho 50 pendentes. E eu não tenho processo concluído para a sentença. Certo? Eu preciso de 5 para cumprir a meta. O que é que eu tenho que fazer? Encontrar os 5 dos meus 50 pendentes mais prováveis de terminar até o final do ano. Como quem tem 5 e se perder um não tem nada, multiplica isso aí, faz 8, encontra 10 daqueles que têm maior probabilidade. Ou seja, aquele que já foi feito em audiência de instrução, aquele que são poucas testemunhas, aquele que talvez não precise de muita instrução, aquele tal. Então, é um trabalho de formiga. Eu estou fazendo aqui com vocês aquilo que a gente fez na terceira vara, por exemplo, na época do prêmio, aquele prêmio dos 100 dias. Era um controle diário de cada uma das metas, buscando cumpri-las. Como? Se é uma meta 6 ou 4, que são metas geralmente de improbidade e crimes contra a administração pública, que são bem mais complicadas, era caçando os processos, literalmente. Era procurando o processo para fazer com que ele chegasse na fase de sentença para a gente mandar para o grupo de metas. Eu lembro que chegou uma hora que a gente só faltava 2 processos e era um enorme. E eu ficava ligando para Ítalo, colega, Ítalo, e aí, vai dar para julgar, não vai dar para julgar? E eu sei que tem muito, né? E chegou um momento que eu não lembro bem agora, que eu disse, Ítalo, se não der para julgar, me devolva que a gente vai julgar aqui de qualquer jeito esse processo para poder cumprir a meta, porque faltava 1 ou 2. E realmente era um processo enorme, né? Era grande o processo. Então, é um engajamento e é um envolvimento da equipe toda com os objetivos. Quais são os objetivos? Cumprimento dessas metas, o melhor possível. Como é que você vai fazer isso? Analisando esses números, né? Mas eu tenho mais do que 100 dias, eu tenho isso. É uma junção de prioridades. Um problema grande que nós temos é que a gente tende a atender aquelas pessoas que vão nos procurar. E tem gente que fica, entre aspas, tangendo o processo todo dia. O processo foi concluído hoje, amanhã ele está falando com o juiz, mas eu tenho uma lista de processos que foram concluídos há 30 dias, há 60 dias, há 80 dias, e que se não for urgência, em tese aquele processo não pode passar na frente dos demais, né? Claro que isso aí é uma gestão de cada magistrado. Mas se a gente for atender a todo mundo que chega com um processo de 1 dia, 2, primeiro, gera uma mania do advogado viver indo atrás de processo, cria uma dificuldade de girar os processos com uma certa frequência na vara e de maneira previsível. A cada 60 dias eu giro os processos, por exemplo, e me impede de trabalhar com planejamento, porque eu vou estar sempre apagando incêndios. Urgências estão à parte, né, gente? Urgências são urgências. Mas aquilo que é do dia a dia, na minha forma de pensar, e que não é absoluta, é apenas uma das formas possíveis, é melhor você trabalhar com planejamento daquilo que não é urgente e que precisa ser realizado, porque senão isso nunca vai ser realizado, porque as urgências vão sempre estar à frente. Existe em administração, que eu chamo, acho que, de gráfico de Pareto, né? Urgência, e tem umas 4 ou 5 que, quanto mais urgente e mais necessário, você vai ter que fazer aquilo primeiro. E tem as necessidades que não são urgentes, e tem as urgências que não são necessárias, e aí vai.
Então, esse tipo de estratégia, talvez esteja saindo um pouco do objetivo, gostaria até de voltar aos meninos e depois abrir, é que conhecer a estrutura, e que é simples, ela se repete basicamente para todas as metas, né? É o grau de cumprimento, o passivo, né? Quantos entraram ou saíram da meta, os que foram julgados nesse ano, os que foram julgados em anos anteriores, o que está pendente ainda daquela meta específica e o que falta julgar. Quem já cumpriu tudo, não falta julgar nada. É interessante isso aqui, ó, Alexandria, tem 2 metas a cumprir, mas na realidade só existe um processo e tem um concluso para a sentença. Em tese, com o julgamento deste processo, provavelmente é o processo da meta 4, né? Meta 4 e 6, que é improbidade administrativa, meta 4, provavelmente, que também que vai fazer esse cumprimento dessa meta. Então, esse processo vai cumprir isso daí. Ou seja, com um processo você cumpriu esse de cá. Dependendo do ano, se a gente for olhar lá e a meta 2 não estiver cumprida, pode ser que esse mesmo processo sirva para a meta 2. Ele também esteja na meta 2. Né? Não é o caso, a meta 2 já está, inclusive, cumprida. Mas, se for um processo antigo, ele vai servir para a meta 2 do ano que vem, porque você já está antecipando, né? Usando a expressão bem popular, comendo na frente como enxada, mas aqui é comendo na frente do jeito bom, não é comendo salário na frente, né? É comendo processo, fazendo com que o processo seja julgado antecipadamente. Então, assim, me parece que a forma como isso foi feito de maneira visual, né? Com cores, o vermelho, o amarelo e o verde, ela ajuda demais você identificar com precisão, começando por aquele geral, onde é que pode atacar. Né? Para o pessoal das metas, da comissão das metas, consegue direcionar os esforços para aquelas varas que têm uma maior quantidade de processos, de modo que, em tese, precisariam de mais ajuda. Isso é fantástico. A administração pode ser que consiga ver, tanto corregedoria como presidência, consiga verificar quais são os gargalos principais. Por exemplo, volta ali para aquele geralzão, Daniel. Eu acho que isso foi o grande ganho, sabe? Esse geral aí. É que se a gente pudesse... provavelmente você consegue colocar em ordem de cumprimento, não é isso? Ótimo. Pega a meta 1 aí e coloque em ordem de quem menos cumpriu. Tá estranho não ter cumprimento de metas 1 de juizado, né? Aí está um dado estranho. Marivaldo, a gente identificou, foi inclusive um chamado que um juiz colega abriu, que algumas unidades de juizado estão repetidas. Umas têm o nome cível central, outra vai só até o cível. Então a gente já identificou isso, está corrigindo isso e vai sair dessa inconsistência. Foi em razão dessas unidades terem sido renomeadas. Das mudanças, renomeações, né? Vocês têm que inativar algumas unidades dessa no GPS Jus, no SAGE, no PJE. Ok. Mas digamos aí, veja, a gente olha aqui e vê quem está com problema de cumprimento da meta 1, de cara, descendo aí, né? Quem está vermelho. Vá passando, por favor, só para a gente, sem olhar nomes, só para a gente ter uma ideia. Se a gente for analisar, é vara única, é vara de tal tipo, qual é o tipo de vara? Pode ser que a gente consiga, como administração, parecendo até chegar alguém que esteja no amarelo, para a gente ter uma noção, Daniel. Pronto. Então, assim, e aí você vê, há uma diferença entre quem está não cumprindo com 79,86% e quem não está cumprindo com 16% ou 14%. Isso é evidente para qualquer pessoa, né? Então, qualquer um desses que está na faixa de 65%, 70%, é um pulo muito menor para você ir para a faixa de 80%. Esse tipo de análise
é muito mais simples agora. Você veja, não tenho que estar catando milho, como a gente diz. Eu olho para a tela e vejo. Dr. Bruno Montenegro, por exemplo, que é o gestor das metas, ele pode chegar e dizer, olha, vamos focar em meta 4 e colocar aí na ordem de cumprimento da meta 4. E meu foco é quem tem menos cumprimento, por exemplo. Porque digamos que o tribunal já cumpriu as outras metas no geral, porque às vezes acontece isso, né? Uma determinada vara não cumpriu, mas o tribunal no todo está cumprindo a meta. Então, me importa a meta 4. Beleza, qual vai ser meu foco? Seria o percentual de cumprimento e talvez a quantidade de processos que tem, qual é a minha capacidade? Qual a capacidade do grupo de metas? Faz de conta que são 50 sentenças mês da meta 4. Então, eu tenho que, a cada mês, escolher 50. Qual vai ser a minha estratégia? É escolher 50 de uma vara só? Ou é 50 dividido entre varas? Ou é as varas que têm mais probabilidade de cumprir? Enfim, o que eu estou colocando aqui não são certezas, são possibilidades, que a ferramenta está nos dando. Meu objetivo, quando fui convidado, é de instigar o uso, de fazer com que o servidor e o magistrado deseje utilizar, goste de utilizar aquilo ali, sinta a necessidade de utilizar tanto o GPS Juiz como um todo, que isso já existe. Quando o GPS Juiz não atualiza, é um Deus nos acuda de mensagens. Hoje o GPS Juiz não atualizou. Hoje não atualizou. Minha produtividade, eu amanheci com... A gente tem uma brincadeira num grupo nosso, com a perca de 20 sentenças. O que foi que aconteceu? E aí a gente fica nessa brincadeira. Eu disse, não, vamos mandar para a SGE o problema. Vamos. Ou seja, o GPS Juiz virou um companheiro de todas as horas de trabalho. Você quer tê-lo atualizado e disponível com a informação. E me parece que esse painel das metas foi um ganho, assim, extraordinário, né? Chega a dar até inveja de não estar na jurisdição para usá-lo sempre, né? Mas vou voltar e vou usar. E ainda vai estar melhor, seguramente. Eu não sei se eu já usei muito tempo, eu não estou acompanhando, mas acredito que a gente pode abrir para as intervenções, ou caso alguém da mesa, Karina, que vocês todos têm muita experiência com dúvidas dos juízes, dos servidores, mostrar, olha, aquela dúvida que vocês tinham sobre tal coisa, vocês encontram aqui nesse local. Olha, toda vez que vocês me perguntam onde é que tem a lista dos processos que faltam julgar, é em tal canto que você vai encontrar essa lista. Olha, às vezes você julga hoje, mas só vai ser daqui a uma semana. Dê um tempinho, aguarde chegar aquele dia para verificar. Tem coisas que a gente ainda não consegue controlar diretamente no sistema. E aqui vai um parabéns para a Gabriela, que é a minha assistente lá na terceira vara. Ela pegou todas as listas de todas as metas naquele desafio 100 dias e colou na parede, e a gente saía acompanhando todos os dias o processo. Onde é que estava? Dá para julgar, não dá para julgar? Vamos falar com o promotor, vamos pedir pressa no parecer, nas alegações finais, vamos abrir. Isso virou Eu era o juiz das listas, né? Aí, na realidade, a minha secretaria virou a secretaria das listas. Eles começaram a usar o GPS Juiz e todo mundo começou a fazer lista de conclusa mais de 100 dias, lista de não sei de quê. E eles chegaram à conclusão que o GPS Juiz está lá, não precisa imprimir essas listas. Essa questão de imprimir esse número de processos da meta é porque não era tão grande e a gente queria sempre saber. Isso aqui está julgado, ela passava a caneta, queria saber que estava julgado antes do GPS Juiz passar, né? Karina vai lembrar bem uns feminicídios, né? Que tinha que dizer, eu não tenho um só, não, eu tenho 2 feminicídios aqui. Não, mas não está pegando, não está coisando. Não, mas tem, vamos dar um jeito de encontrar esse feminicídio. E aí julgamos o feminicídio, era 50%, a gente julgou o outro foi para o tribunal, tudo tranquilo, cumprimos 200% da meta 8 nesse ano. Por quê?
eu não estou aqui para fazer propaganda da terceira vara, não. É para dizer que a utilização efetiva do instrumento é o que dá o resultado. Ele não é bonito lá só para a gente ficar olhando, não. Tem que ser trabalhado, tem que... mas de onde é que você arruma tempo para isso? É o seu trabalho, é o nosso trabalho fazer isso. Essa gestão do gabinete, hoje dentro do GPS Juiz você tem o assunto do processo, às vezes está concluído para a sentença um bocado de coisa, e é um monte... alguém vai dizer, alguém entra ainda com essa história de juros de 12% ao ano, e a ASU começaram a entrar. A revisional de juros de não sei de quê, um bando de coisa batida pelo STJ. É batido pelo STJ, minha gente, entra naquela história de que pode passar na frente da ordem cronológica. Já tem a sentença carimbo daquilo dali. Vamos encontrar esses camaradas que estão concluídos para a sentença e vamos fazer de rodo. A Suzana, colega, vai lembrar bem, eu passei 2 anos enquanto ela estava na vice-presidência, substituindo o juizado de ASU, e deu um boom na Fazenda Pública, um boom enorme de matérias novas. Uma delas era umas gratificações lá municipais. Não vamos entrar ao caso. A gente fez isso assim de rodo. A assistente fez um estudo, eu fiz outro, eu bati o martelo de qual era a tese que eu achava que era a correta, e a gente disse, olha, a partir de agora vocês vão usar esse modelo, corrigir um modelo. E era mudar data, nome da pessoa, e uma vez a gente fez 70 e tantas, e essas 70 e tantas foram intimadas logo 70 e tantas. É a única forma de dar vazão. Se você deixar aquilo ali perdido no meio dos outros, você pega um de um tipo, outro do outro tipo, outro do outro tipo, não produz. Isso é a minha experiência. Cada juiz tem uma forma de trabalhar. O que eu estou colocando aqui em relação ao GPS Juiz é que ele permite esse tipo de garimpagem, de você encontrar os processos por classe, por assunto, se eles estão concluídos para a sentença ou não só das metas, mas os demais processos, porque qualquer processo cabe na meta 1, digamos assim, e fazer com que eles andem de maneira mais efetiva. DPVAT, por exemplo, né, que está em extinção, porque acabou a história do DPVAT. DPVAT era despacho inicial, perícia, intimação da perícia na própria perícia, resposta, alegações finais das partes, sentença. Existe ou não existe? Pagou ou não pagou? Meu amigo, como dizia Dr. Rubens Curado, que foi secretário-geral do CNJ, a fábrica de fazer salsicha. Depois que você aprende, ele falava isso ali, aprenda a fazer a salsicha, a fábrica de fazer a salsicha vai funcionar. Então, o grande desafio nosso hoje, na minha concepção como juiz, é diferenciar aquilo que é inédito, diferente, específico, do padrão do consumidor, do padrão de fazenda pública, do padrão de não sei de quê. Todos os processos são importantes, mas nós não temos tempo para um tratamento artesanal de todos os processos. Essa é a realidade. É a dura realidade. Então, o que pode ser trabalhado em massa, deve ser trabalhado em massa, sob pena de criar uma angústia no juiz e nos servidores de impossibilidade de atendimento da demanda. Isso é quase uma certeza de que a gente não atende a demanda de forma como a gente gostaria. Ninguém quer ficar com partes e advogados reclamando, indo à ouvidoria, indo à corregedoria, indo ao CNJ. Eu tenho certeza que ninguém tem como desejo de vida isso. Então, em geral, é porque a demanda é mais alta do que a entrada. Mas, às vezes, é a nossa forma de trabalho que, aliada a uma demanda alta, está impactando negativamente os nossos resultados. Então,
a grande mensagem, se é que poderia dizer, a grande sacada para mim é usar o GPS JUS, usar os instrumentos de gestão a favor do seu trabalho, né? Para mim, ao contrário de alguns sistemas que os colegas reclamam, o GPS JUS é um sistema que trabalha com você, trabalha para você. Às vezes, perde a movimentação, tal, não sei o quê. Beleza, minha gente. Isso está acontecendo lá no PJE, às vezes não relaciona a movimentação com o nome do juiz. A gente já mapeou um bocado de coisa desse tipo. Mas se você não tivesse o sistema, você ia contar isso no quadradinho com cinco tracinhos para poder identificar cada uma. Isso é impossível numa vara grande. Ou você botar o tracinho, dizer o número do processo, a data que você fez essa sentença, ou que você fez uma decisão, é contraproducente, na minha concepção. Eu acho que já falei demais, acho que a gente tem que abrir para as pessoas, e se vocês tiverem algo a mais a dizer, eu só quero terminar por externar a minha felicidade. É genuína de que nosso tribunal tenha algo desse nível, certo? Eu já fui mostrar o GPS JUS uma vez na Justiça Federal e o pessoal ficou babando. E acho que agora iam babar mais ainda, porque nos dá efetivamente ferramentas. Mas um processo meu de 2025 processos deu um erro na movimentação. Ou 25 dos 2025, ou 50 dos 2025. Vai dar, porque as pessoas erram. E os sistemas, às vezes, falham. Então, nós temos que estar acostumados a trabalhar com alguma margem de erro. O nosso grande desafio é reduzir as margens de erro, aproximando do zero. Quem gosta de matemática tem aquela história, né? De limite, né? Que vai ao infinito, se aproxima do zero. Nunca é zero, nunca é infinito, mas tende. É isso que a gente tem que ir. A gente tem que tentar uma tendência de erro zero, né? E de eficiência infinita. E infinita é 100%. Vamos conseguir? Nem sempre. Mas é sempre tentar. Na minha concepção, o desafio e uma coisa boa é essa. Finalizando já, né? Eu não esperava falar tanto, eu achava que eu era um mero coadjuvante do GPS JUS Metas, e me sinto dessa forma. Eu estou muito satisfeito com o resultado. Dou os parabéns mais uma vez a todos vocês, né? Não vou dar o nome de ninguém, mas as equipes da CETIC e SGE que trabalham em cima disso, inclusive aqueles que fazem o trabalho de infraestrutura lá embaixo, gerando as bases que precisam, que a gente acha que é simples, né? O usuário final acha que a gente estrala os dedos e faz uma mágica em que as coisas acontecem. Então, é bom ficar claro que essa mágica não existe, é muito trabalho duro do usuário lá da vara, que se esforça para fazer um processo organizado, a classe, o assunto, as movimentações, tudo. Trabalho duro de quem transforma isso numa base unificada, trabalho duro de quem criou essas visões, né? E que entende do glossário das metas, né? Isso é uma tradução, minha gente, muito sofisticada e, ao mesmo tempo, muito simples visualmente, de glossários extremamente complexos, certo? Extremamente complexos. Então, mais uma vez, meus parabéns e encerro por aqui. Eu agradeço aí, né, em nome de toda a equipe da SGE, essas sábias palavras. O doutor Marivaldo aí é um juiz, além de corregedor, é um juiz colaborador e grande patrocinador, né, do GPS JUS. Toda mudança que a gente vai apresentar, a gente gosta de ouvi-lo, porque são palavras sinceras. Esse caminho não está bom, a gente tem que melhorar sim. E ele é um grande instigador, né, para as melhorias do GPS JUS. Então, assim, a CETIC e a SGE, do Poder Judiciário, agradece muito essa parceria, doutor Marivaldo, que o senhor realmente traz diariamente. É um gestor nato, é uma pessoa que está ali do lado
para estar junto, né? Como mesmo o senhor disse, a gente tem alguns problemas de processamento, a gente tem algumas inconsistências, né? Mas, assim, peço paciência para as pessoas, porque isso faz parte do processo. Toda inovação traz algum desagrado, traz algum tipo de ajuste que é necessário ser feito. Então, eu posso até mostrar alguns problemas antes de passar a palavra para a Karina, a tirar todas as dúvidas, sanar todas as dúvidas. Então, aqui eu trago um breve resumo de algumas inconsistências nos dados que nós temos hoje, como duplicidade de processo, ausência de contabilização de movimentos, o doutor Marivaldo acabou de falar, problemas no migrador do PJE, alguns processos que não levam o assunto na fase de conhecimento, né? Então, esses problemas, eles repercutem tanto nas metas, como no Justiça, como no painel, como no DataJude, mas isso não apaga o nosso brilho, né? As equipes, elas estão bem atentas, a CETIC, aí na presença de Alexandre Coelho, que é um guerreiro, está atuando, né, para que tudo isso seja sanado o mais rápido possível. Então, eu peço, por gentileza, que vocês tenham um pouquinho de paciência. Muitas vezes a gente recebe muitos agiles com esse determinado problema, mas eles estão sendo sanados. Eu agora passo a palavra aqui para a Patrícia Karina, que vai dar uma rápida explanação aí de alguns problemas, como o doutor Marivaldo disse, que foram relatados. Olá, bom dia. Eu vou trazer aqui uma dúvida, né, bem pertinente, feita por Rodrigo Damasceno. Eu acho que a gente não explicou bem mesmo, que a pergunta foi: que valores indicam que a unidade está com um comprimento de 0%? Lá no painel, Daniel, você pode voltar para o painel? Várias unidades apareceram com percentual de 0%. E, Jane, eu vou fazer essa pergunta a você. Por que essas unidades estão aparecendo com esse zero aí, né? Isso, porque como o grau de cumprimento ele é feito em função da fórmula, né, do CNJ, que leva em consideração todas aquelas perguntas que tem no glossário, o zero está aparecendo aí é quando não há processos, né, para cumprir, então quando ele calcula vai dar 0, ou quando não é de competência, como por exemplo, vá lá para o painel da meta 2, Daniel, que fica mais fácil compreender. Salvo engano, tinha sido uma das minhas sugestões, né? Isso, exatamente. Porque azul, né, que a gente tinha discutido, acho que é uma coisa assim. Isso, porque, por exemplo, se deixasse abaixo de 80 todo mundo vermelho, então, por exemplo, a PODI, que é a primeira vara, ela só vai ter competência da justiça comum, ela não vai ter processo de juizado especial, então ia ficar vermelho. Então, a gente deixou o 0 em branco, né, porque ele não tem processo para cumprir ali. Na verdade, ele só tem meta para cumprir na parte da justiça comum. Isso foi até um ponto discutido com o doutor Marivaldo, ele lembrou bem, né? E a gente está até tentando, né, Jane, fazer uma análise aqui interna para os processos que não se, as metas que não se apliquem, aparecer aqui um não se aplique ou não. A gente queria colocar o NA, mas só que estava dando problema para identificar a instância no banco de dados. Então, a gente vai trabalhar melhor internamente para ver se consegue botar, em vez do 0, o NA, para não dar essa impressão de que não cumpriu nada, né? Quando, na verdade, ele está cumprindo, que é a parte da justiça comum. E, de repente, alguém que não cumpriu nada efetivamente tem que separar, né? Aquele que não cumpriu nada, que eu acho quase impossível, daquele que não cumpriu porque não... Porque não tem processo, que na verdade, se está tudo zerado, se não tem pendente, ele já entrou com meta cumprida, né? Ele não tinha processos para julgar. Vou passar para a segunda pergunta. Eu estava combinando aqui com a equipe da gente, muito bem pensado, doutor Marivaldo, da gente fazer umas perguntas e respostas que a gente recebe cotidianamente. Por exemplo, Jane falou no início que a gente tentou pegar o glossário, que o glossário realmente é chato de ver, né? Bem chatístico, aliado ao direito. A gente de direito tem que entender de estatística também. Então, o que é que a gente fez? Pegou aquelas perguntas, que para quem observa mais um pouco, né? Tem P1, P2, P3, no caso da meta 2. Então, o que é isso? O que é que entra? Quando é que o processo sai da meta? O que é que não é considerado da meta? São perguntas que fazem parte do cotidiano, né?
Exato. Os juízes que estão mais perto da gente, sempre tirando nossas dúvidas, trabalhando em equipe, né? Como o doutor Marivaldo, o doutor Diego, que está aí presente, né? Então, a gente está sempre, todo mundo, um grupo, pensando em melhorias e também aberto a receber, né? Então, Jana, a pergunta que mais sai, o que é que conta na meta? O que é que não conta? Quais as classes que não contam, primeiramente, né? Na meta, né, em todas as metas do CNJ, atualmente, ele vem trabalhando só com os processos da fase de conhecimento. Então, os procedimentos investigatórios, como inquérito, TCOs ou as petições, né, não integram as metas, assim como os processos da fase de execução, também não integra, porque só faz parte da fase de conhecimento, e os processos de execução penal também não integram as metas. Então, são os processos da fase de conhecimento. Então, muita gente questiona, né? Eu julguei 100 processos, só foi considerado 30. Aí, quando a gente vai olhar, é porque julgou o TCO. Então, o TCO não faz parte da meta. Então, ele não vai contar nem para nenhuma das metas. Como também não conta por justiça em número nem por módulo de produtividade. No módulo, ele tem uma variável específica para tratar os TCOs e os inquéritos. Aí, ali, ele vai considerar. Eu vejo também, né, Jana, a gente olha, a gente entra nos processos que a gente está o tempo todo auditando para poder melhorar, né? É isso. Outra coisa que a gente vê muitas vezes, o processo já está na fase de execução, né, do cumprimento da sentença, e a unidade esquece de passar, de retificar essa classe, né, e alterar para o cumprimento de sentença. Então, a execução, ele não entra em meta. É isso. Então, assim, o julgamento, né, é que tira o processo de meta, mas, por um acaso, esqueceu de lançar o movimento de julgamento, né, aí o processo só vai, se não lançar esse movimento de julgamento, ele só vai sair se fizer o quê? A evolução, o cumprimento de sentença. Ele vai sair da meta? Vai, mas não vai contar a produtividade, né, para a unidade, porque não contabilizou o julgamento. Outra dúvida bem pertinente, às vezes ligo para a gente, eu acolhi o embargo de declaração, acolhi vários, por que não está na minha produtividade? Isso, porque pelo glossário do CNJ, né, que ele acompanha o Justiça em Números, os acolhimentos ou não acolhimentos de embargo não integra, ele não conta como julgamento, assim como a pronúncia no caso dos processos de competência do júri. Outra dúvida pertinente, né? Tem assim, tem aí nos glossários, vamos contabilizar os processos que saíram da meta. Que saíram da meta, que tipos de processo eles saem e podem voltar? Não pode falar, Tia. Tá? Então, o processo, quando é que ele sai da meta? Ele pode sair por julgamento, né? Que aí ele vai, com um movimento de julgamento, ele vai sair da meta e vai contar como produtividade e vai contar por grau de cumprimento. Agora, se o processo ele entra em suspensão ou em arquivamento provisório, né, ou sobrestamento, aí ele vai sair provisoriamente da meta a partir do momento que ele entra em suspensão. Quando chegar num determinado momento que ele sai de suspensão ou ele é desarquivado, aí ele volta a integrar a meta, até obter o seu julgamento. Outra forma também dele sair e entrar, né, quando ele sofre uma evolução, né? Para uma classe que não faz parte da meta. É bom você ter tocado nesse assunto, porque nem toda classe, apesar, às vezes, até ser de conhecimento, o CNJ escolhe aquelas classes que vai fazer parte do rol, né? Que vai contar por justiça em número, que vai contar para as metas, né? Tem a servidora Georgia colocou aqui, muito importante a gente lembrar, o doutor Marivaldo, se quiser, pode acrescentar, que ele também faz parte do movimento de suspensão, mas também tem a história de colocar os temas, né? A servidora pode, até botou aqui, o que poderá ajudar muito em algumas situações será a instauração do IRDR, pelos magistrados, né? Este instituto precisa ser incentivado. Doutor Marivaldo, se quiser falar... Eu vi duas coisas no chat que me chamaram a atenção. Um foi Raíssa, se eu não me engano, que falou sobre dissecar listas. Dissecar listas, eu entendi o que ela quis dizer. É verificar se não tem erro de movimentação. Porque o GPS Juiz pega, digamos assim, falando bem informalmente, ele pega de acordo com classe, assunto e movimentação. Se não existe a movimentação correta, não existe milagre, né? Não existe inspiração divina. O GPS Juiz não vai compreender aquilo dali. Então, às vezes, o processo está como pendente de julgamento, mas ele já está julgado, a pessoa
principalmente coisas mais antigas, lá do SAGE, colocavam processo julgado e não as movimentações corretas de julgamento. Eu imagino que a maioria disso a gente já não tem mais, mas quem sabe, né? Então, essa análise das listas e verificação de erros de movimentação, ele é essencial. E só consegue ser feito pela própria vara. Não adianta. Então, Raíssa, parabéns, realmente. George, a questão do IRDR, tem razão. Cada vez mais, essas técnicas de julgamento ou de demanda repetitiva, ou, no caso dos tribunais superiores, recurso especial extraordinário, eu acho até interessante que o pessoal usa. O extraordinário, a repercussão geral é implícita, né? Se não tiver repercussão geral, não é julgado como... O recurso extraordinário não é nem julgado. É a história do especial, extraordinário repetitivo. Eu fico me perguntando, existe? Mas, enfim, isso é coisa de CPC. Essas técnicas de julgamento para afirmar teses, ela realmente é a ideal. E o tribunal tem começado a trabalhar com isso, sim. Apesar de que o trabalhar, e aqui a gente entra mais no jurídico, o trabalhar com essa questão de repetição, paradigmas, distinguish, né, que é a técnica de você verificar no caso concreto se alguma coisa diferencia aquele processo dos paradigmas, etc., é algo que não é mais tão novo, mas foge um pouco da nossa formação jurídica tradicional. Ainda tem muito aquela de o livre convencimento do juiz e tal e tal. Às vezes a gente trabalha muito ainda no caso concreto, algumas pessoas, sem se dar conta de que não há distinguish naquele caso. O caso concreto se amolda perfeitamente à tese fixada. Em tese, é a aplicação imediata do que vem na tese, né? Georgia falou que o STJ vai realizar um webinário sobre IRDR. O STJ, ele tem uma equipe fantástica disso daí, de recurso repetitivo, de IRDR. Eu acho que é Marcelo Marchionetti ainda, que é o cara, o servidor lá, que trabalha com isso. É excepcional. De separação. Então, o tribunal, isso é um trabalho a ser feito, que está sendo feito pela vice-presidência, até onde eu sei, doutor Geraldo, doutor Fábio, junto com a desembargadora Zeneide. Essa parte de demandas repetitivas é trabalhada na vice-presidência. Não só porque a vice-presidência faz a admissibilidade recursal de recurso extraordinário e especial, né, e tem todo esse métier, como os núcleos, né? Eu não sei mais nem como é o nome, porque já foram tantos nomes diferentes, esses núcleos de demanda repetitiva, que eu não arrisco nem dizer o nome deles, mas esses núcleos de análise de demanda repetitiva, eles precisam trabalhar. Nós tínhamos um problema sério no PJE, que era, na versão anterior, não lançar a movimentação correta de suspensão pelo recurso repetitivo, pronto, no GPNAC. Olha, eu não ia saber nunca essa sigla, Georgia. É enorme. Então, o PJE tinha esse problema, a gente não conseguia lançar as movimentações corretamente. Doutor Diego, a equipe do PJE fizeram um trabalho excepcional nisso daí, e parece-me que já está lançando adequadamente. Tanto é que, às vezes, vocês veem lá, suspensão no SAGE, isso significa que aquele processo está no SAGE, com o famoso processo suspenso, era uma movimentação que existia antigamente no SAGE, sem a movimentação da decisão ou despacho do magistrado que terminou a suspensão. Esse camarada não é contabilizado como suspenso pelo GPS-Juiz, certo? Porque a gente é bem mandado, como dizia minha avó, faz as coisas de acordo com a norma. A norma do CNJ só contabiliza se existir a movimentação de despacho ou de decisão do magistrado,
não seguida de uma decisão de reativação do processo, aí ele está suspenso. Então, lá, Maristela mostrou a vocês aquelas inconsistências, gente, não é para elas ficarem lá para o resto da vida, não. É para a gente ir lá e todo dia tirar algumas inconsistências para fazer com que a base de dados da nossa vara esteja consistente. Alguém comentou aqui sobre, acho que foi Raíssa, questão da migração para o PJE. Muito cuidado a equipe que está fazendo essa migração. Incluir o processo no PJE, joga lá no SAGE, se for do SAGE. Migrar do PJE. Não vou arriscar o código aqui que eu posso dizer errado para vocês. Existe uma movimentação específica. Não lançar movimentação de baixa depois disso. É a última movimentação do SAGE, é migrar do PJE. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque o GPS juiz vai interpretar que foi uma baixa mesmo, se você botar uma baixa. Aí o processo vai contar como outra baixa quando ele não foi efetivamente baixado. Aí que sistema burro, ele não entende. Não, o sistema só entende as coisas quando elas são feitas exatamente de uma determinada forma. Então, se você lançou essa movimentação lá depois, vá lá, por favor, e exclua, inative essa danada dessa movimentação para ajudar a gente. É muito detalhe. É muito detalhe. Mas nós todos somos especialistas e devemos ser especialistas. Quem acha que tabelas não tem nada a ver com sua vida está redondamente enganado no mundo de hoje. Porque a gente trabalha todos os dias com isso, diariamente. É isso. O que eu tinha sobre os chats aqui, agradecer as palavras de todos vocês que falaram aí. O doutor Diego falou, dando os parabéns à equipe. Ele é parte também desse trabalho, as coisas são passadas para ele, o pessoal, a equipe do PJE, ele é o coordenador do comitê gestor e tem feito um trabalho excepcional. E acompanha a evolução do GPS JUS desde a nascente, né? Exato. Robson está perguntando se a retificação de erros de movimentação repercutirá nas estatísticas pretéritas. O PJE tem uma questão, né? Ninguém pode mexer nas movimentações anteriores. Ou você exclui e lança uma nova movimentação, ou não existe essa história de mudar a data, como existia no SAGE, né? O que nos livra de muitas tentações, né? Simplesmente não dá para fazer, a gente não pode fazer, enfim. A pergunta é, isso repercute? Aí passo aí para Daniel e para Rodrigo. Quando eu mudo não, quando eu excluo e gero uma nova movimentação, ele repercute nas estatísticas pretéritas? Doutor Mário, bom dia a todos. Sou o Rodrigo, da Gestão Estratégica. Sim, se nós reprocessarmos os dados, né? O gerencial ele é reprocessado todos os dias, né? Então, as informações de acervo, elas são reprocessadas todas as noites. Então, se houve uma mudança direta no banco de dados de um movimento pretérito, isso vai repercutir no gerencial. Contudo, as informações de produtividade dos servidores, produtividade dos magistrados, das metas, né, e da produtividade mensal do CNJ, elas precisariam ser reprocessadas para poder pegar esse movimento que foi modificado, né? E isso exige um esforço tremendo, além do risco da gente, aquela questão do cobertor curto, né? Da gente piorar outras coisas, porque a gente tem uma dificuldade muito grande em relação aos processos que são digitalizados, né? Porque ele perde muita informação quando vai do SAGE para o PJE. Então, a gente até conversou no webinário, né, que a gente fez sobre o GPS JUS, o senhor falou também sobre isso, da gente resolver não fazer essas modificações por causa do impacto que isso gera e da própria quantidade de demandas que as equipes têm, né? E como é uma coisa, vamos dizer assim, pequena dentro do universo de dados que a gente tem, a gente optou por não fazer essas modificações pretéritas, né? Doutora Cristina dando os parabéns aí, dizendo que a gente poderia ter informativo sobre baixa de processos digitalizados. Eu concordo, eu acho que essa questão dos informativos foi um
um adentro, né? Digamos assim, que a SGE deu. É uma forma simples de comunicar, fácil, disponível. Eu até disse a Maristela que a gente devia ter um local ali para informativos, a pessoa chega lá e pesquisa os informativos, e uma pesquisa de informativo por tema, para a gente facilitar a vida da gente, e talvez até um de tipo informativo revogado, quando a coisa for mudando, né, para a gente se atualizar nas coisas. É interessante. Doutor Marivaldo, eu postei o informativo aí no chat, certo? Onde fala dos códigos digitalizados. Perfeito. E quem quiser também, Maristela vai estar falando aqui na lista de transmissão. Algum informativo que não teve? Informativo, né? Eu acho engraçado porque a gente sempre descobre. Eita, doutor Marivaldo. A gente sempre descobre que, às vezes, não sabe da existência de algo que a gente necessita. Né? Isso é normal demais. Às vezes eu vou pedir alguma coisa aos meninos, aí a Rodriga, a Daniel, aí eles falam, doutor, mas já tem isso aqui em tal canto, aí a gente encontra. Principalmente em sistemas tão grandes e complexos, tão felizes que já tem. Então, alguém colocou, a comunicação interna é muito importante. Mas a gente estava discutindo exatamente isso hoje de manhã, eu e a doutora Patrícia Gondim, de que às vezes a informação é passada uma, duas, dezenas de vezes, e parece que não chega no destinatário. Há um, eu não vou nem dizer um gap, né? Há um oceano aí, um Rift Valley, entre quem mandou e quem teoricamente deveria receber. Mas tem uma colega minha, uma amiga minha que é psicóloga, ela disse que a repetição ela tem que ser infinita para poder levar ao aprendizado. Você repete, quando você acha que está sendo abusado, você começa a repetir novamente. Então, talvez seja esse o ponto, né? A gente ter uma repetição maior daquelas coisas, principalmente, que são estratégicas. E existe um ponto também, aí eu preciso reconhecer, é que nós, juízes e servidores, estamos muito assoberbados pela realidade do dia a dia, pelo julgar processo e pelo andar com o processo, movimentar o processo. Isso, às vezes, faz com que a gente imagine que tudo isso é irrelevante, né? Mas não é irrelevante, porque é através dessas informações que nós estamos sendo mensurados. A régua é a mesma para todo mundo, é a régua da estatística. Ela mensura se você está sendo eficiente ou não está sendo eficiente. Não adianta você dizer, mas eu concedi o remédio para uma pessoa que não morreu por causa daquele remédio. Beleza, ótimo, isso lhe satisfaz como ser humano, como juiz, como pessoa, mas só foi um remédio e outros 10 ficaram para trás porque você nem sabia da existência daqueles remédios, porque o assunto estava errado e não tinha marcação de urgente. Perdeu-se, né? Perdeu-se. Verdade, doutor Marivaldo. E esse canal, né, que nós criamos, que o senhor falou tão bem, dessa lista de transmissão, é uma forma de a gente minimizar essa quebra da informação, né? Então, foi uma sacada, começamos esses informes de forma bem tímida, e hoje os informes, eles servem bastante, né? A gente só recebe elogios, e para aqueles que ainda não se inseriram na lista de transmissão, o número aí está aí na tela, né, que é o 98704-8704. É só mandar um oi lá, né, dizendo o seu nome, seu carro e sua lotação, que a gente lhe insere nessa lista. Essa lista aí a gente só passa dados de informação estatística, então não tem um problema, não fiquem constrangidos, porque essa lista ninguém sabe quem participa dela, apenas o grupo da SGE, que a gente mantém aqui com muito cuidado e zelo, né, porque a gente está tratando aqui dos telefones particulares, por isso a necessidade de vocês passarem a informação pedindo para se cadastrar na lista. Eu não posso colocar ninguém na lista, né, a SGE, que não seja autorizado pelo demandante. Mas aí reforço que essa lista ela só entra dados estatísticos de suma importância. E tem uma pergunta aí no chat a respeito se esse painel, esse novo painel, também vai ser disponibilizado para o 2º grau.
será assim. No final da próxima semana, ele já estará no ar, e aí a gente pode fazer uma reunião apenas para o 2º grau, mostrando dessa nova ferramenta. Então, é isso. Jane, Karina, Rodrigo, Daniel, ainda querem falar mais um pouco? Eu ia falar só uma observação, Maristela. É assim, o painel do 1º grau, né, ainda não está disponível, a gente vai disponibilizar ele até o final da próxima semana. E o painel do 2º grau a gente já está em desenvolvimento, né? E a ideia é que a gente consiga aí finalizar até o final de agosto para disponibilizar para os gabinetes. Pronto, perfeito. E a gente comunica quando ele entrar no ar. A informação, Maristela, que nós estaremos fazendo, a pedido de alguns, né, um encontro também para falar sobre as tabelas unificadas, né? Para dar uma noção geral. Então, a gente vai estar disponibilizando, né, informe. E se vocês sentirem necessidade de algum informe que tenha que vocês queriam que tivesse, que tenham dúvida, nós estamos abertos, né? É porque o cobertor é pequeno, né? Como o doutor Marivaldo falou aí do começo, a gente quer fazer um monte de coisa, mas a gente precisa escolher, né? Então, é bom, às vezes, quando chega, né? Que a gente se direciona às dúvidas mais recorrentes, né? Realmente é uma colinha boa, né? Diante de tanta coisa que a gente tem dentro da unidade, né? E agradecer, né, a presença de todos. E essa solicitação, né, do webinário partiu da presidência, a doutora Patrícia é uma grande motivadora, né? Ela acha que quanto mais informação, e ela está certa, então é importante que a gente abra esse canal de webinário falando sobre as tabelas processuais e falando cada vez mais, disseminando essa informação, como o doutor Marivaldo disse, batendo na tecla 2, 3, 4, 5 vezes, né? Porque até que a gente insista bastante, vai entrar alguma hora. E esses informes e toda essa estratégia que a gente usa, essa parceria e esse canal aberto que a SGE tem junto dos magistrados e servidores, chamou muita atenção do CNJ. Eles queriam saber como é que a gente chegava com essa informação, como é que a gente dizia aos magistrados e servidores como é que eles deveriam alimentar. Então, isso aí se viu até de estudo de caso lá para o CNJ. Nós passamos todos os nossos vídeos institucionais, né, que ensina lá a mexer na tabela dinâmica, passamos todos esses informes e eles realmente ficaram encantados como a gente tem essa troca de informação. Então, a gente só quer agradecer a doutor Marivaldo, né, grande colaborador, por essa disponibilidade de estar aqui junto, nesse bate-papo. Agradecer a toda a equipe da SGE, né, no nome do secretário Gerânio Gomes, que sempre está à disposição, colocando toda a equipe para resolver os problemas que são detectados. Agradecer a equipe aí da SGE, que são os guerreiros aí nas estatísticas, e todos os comentários a doutor Diego, todos os comentários que vieram aí dos servidores, a gente se sente muito honrados com esses elogios que vocês fazem, porque a gente sabe que a gente está no caminho certo. Então, é isso. Vamos se despedir, dar um bom final de semana para todos e vamos esperar para o próximo encontro.